Estamos no ar, produção? É isso aí? 3, 2, 1. Laroye Exu! É como eu sempre digo toda quinta-feira. Exu sempre abre nossos caminhos, Exu sempre nos coloca nas encruzilhadas para a gente decidir o que fazer da vida. E a gente tem que decidir, nós decidimos lutar, nós decidimos resistir, nós decidimos ir para cima dessa comunidade racista, dessa sociedade racista, desses machos que acham que mulher são propriedades deles. E eu já começo o programa muito puto, muito bravo, porque não é possível que justo no mês que, teoricamente, nós estaríamos discutindo a consciência negra, a gente começa o 20 de novembro enterrando mais um corpo preto. E hoje pela manhã a gente começa o dia também tendo a notícia de mais um corpo preto, uma mulher preta sendo assassinada por um boçal, por um bolsomínio, por um cidadão de bem, como eles se auto-intitulam. Portanto, eu estou muito pé da vida e já peço desculpas à minha convidada, Monique Eva, que eu agradeço imensamente a disposição da gente discutir aqui qual vai ser o papel dessa mulher preta nessa luta. Muito, não sei se a gente pode falar boa noite, né, Monique, mas axé para ti, minha querida. Quem é a Monique Eva? Muito prazer, Marco, estar aqui no programa. É muito complicado a gente começar dessa maneira, né? O dia, o mês, a gente não teve notícias, nunca tem notícias favoráveis, né? São sempre notícias estarrecedoras. E quem é Monique Eva? Sou mais uma mulher preta entre tantas outras milhares de mulheres pretas, que através de programas de bolsas de estudo conseguiu concluir uma faculdade de direito, ingressando numa pós-graduação. E na luta, na militância, estou presidente do coletivo Frente Negra do Vale do Itajaí, já tem 4 anos que o coletivo existe, estive na fundação também do coletivo, atualmente resido em Itajaí, né, Santa Catarina, mas sou paulista, sou filha de pais pretos, e na minha trajetória tem mulheres pretas incríveis que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, porque sem elas eu não seria o que sou. E é muito importante, né, a gente estar dialogando, porém a gente também precisa fazer uma conversa que seja não romantizada, né, uma conversa real sobre o que a gente vive de fato, que esse é o ponto principal, entender o que a mulher preta vem passando, e não é uma coisa de um dia, 2 ou 10 anos, é uma coisa que vem se perpetuando há 500 anos, essa luta, essas problemáticas, essa objetificação que fazem com os corpos das mulheres, principalmente os corpos pretos, e a gente precisa dialogar, a gente precisa escancarar e jogar isso para o mundo, porque é só conversando, dialogando e mostrando as feridas que talvez a gente consiga curar essas feridas em algum momento, né? Pois é, já vou avisando aqui, né, pessoal, o clima hoje a gente vai tentar fazer uma coisa, como a Monique falou aqui, ilustrativa, vamos desenhar, vamos conversar, mas não tem como falar muita bobagem, como normalmente eu falo. Então, só para pedir aqui, vou pedir de novo aqui, quem está nos acompanhando, compartilhar para que essa mensagem em especial chegue a mais pessoas, né? Então, curte, compartilha, comenta, nós vamos interagindo como toda noite a gente faz. Hoje, em especial, e eu vou fazer isso ao longo das resenhas, vou falar de empresas parceiras dos pretos que nos ajudam na divulgação, na luta, contra o racismo. Como diria Angela Davis, não basta você só não ser racista, você tem que ser antirracista. E essas empresas estão aí nos apoiando por forma moral, né? E é muito importante isso. É muito importante isso. Então eu já abro aqui à noite, dando boa noite ao Neumar, obrigado Neumar, a Simone Gadotti, boa noite, um dia triste hoje. Realmente, Simone, não é só para as mulheres, mas as mulheres pretas também, que a gente vai falar das estatísticas.
Volney, meu bruxo tricolor. Em dezembro a gente conversa, viu, Volney? Mas boa noite, meu querido. Eduardo Tavares, Colofé, meu irmão, axé. Dando um axé para ti também, Monique. A Marília Mota, Axé. estou assistindo e não podemos ficar só na estatística justiça já. Pois é. Como é que se faz justiça num país onde quem constrói as leis, quem legisla são herdeiros escravocratas? Como a gente consegue lutar contra essa justiça racista, como quando esses que criam as leis são os mesmos que nos chibatavam lá atrás? Então, você como operadora do direito, Monique, você fez pós-graduação em quê? Eu não sou da área penal, eu sou civilista, né? É a minha parte da Uhum. profissão que eu gosto. Tenho uma pós-graduação em processo civil e outra em direito imobiliário. É diferenciado, é um outro norte, né, que eu tenho. Mas Mas, eu né, a costumo, gente tem que estar Mas eu atentos a todas costumo as fazer áreas. uma relação, principalmente, né, quando a gente trata de herança histórica, de dívida histórica com os negros, o direito civil está muito próximo disso, né? Porque quando a gente discute que seres humanos, né, eram tratados como produtos, né? Éramos contados pelos dentes que tínhamos na boca. Pós a abolição da escravidão, o que nos era de direito civil não nos é dado, né? Então tem muito a ver, né, essa discussão com relação ao direito civil. Mas você sendo mulher preta, Monique, e vendo as eleições como elas foram, como é que você viu a participação da mulher preta nessas eleições e se você vê um futuro pela frente? Como é que tu vê isso? Então, eu tenho uma crítica muito grande em relação É importante a representatividade preta, porém não, eu levo em consideração que não dá para ser qualquer pessoa preta que esteja nos representando. Não é simplesmente só ser preto. Você tem que ter minimamente um entendimento e uma consciência racial para que você possa representar de fato essa parte da população. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de falar as coisas sem minimamente uma base, né? Então eu tirei uma parte do meu tempo para ir fazer, pelo menos aqui em Itajaí, e ver quem eram os candidatos pretos, né? Assim, é bem complicado quando você para analisar, para pegar os perfis, estudar cada um, e depois para analisar principalmente as indicações dos partidos. Tem partidos em Florianópolis que eu resolvi fazer uma pesquisa que os partidos têm que cumprir com uma cota, né, de participação de pessoas pretas, é obrigado. E você nota que, tipo assim, eles colocaram, tipo, 10 pessoas da mesma família preta, concorrendo a vereador, entendeu? Aí, onde vem essa questão, tipo, as notícias aumentou os candidatos pretos, nossa, primeira vez, não sei quantos, tipo, esses índices ficam enormes, mas, tipo, aumentou mesmo de fato ou só colocaram ali para preencher número? Porque simplesmente preencher estatística se torna muito fácil. Vai lá no quadradinho e coloca preto. Mas de fato as pessoas representam, elas têm ciência que inclusive estavam concorrendo a serem candidatos, entendeu? Esse tipo de análise, né, que a gente começa a fazer. Porque a gente vê que depois não tem eficácia nenhuma muitas das vezes. Porém, gostei Uhum. de algumas manas pretas que se elegeram. Achei muito importante, é importante, a gente tem que, de fato, estar minimamente, pelo menos, representado, a gente tem que estar. E foi bom, porque eram pessoas, assim, algumas que eu acompanhei as candidaturas, são pessoas pretas com consciência. E acredito que vai ser interessante os próximos anos. Não vou ficar romantizando a política dizendo que isso vai resolver alguma coisa, porque a gente sabe que quando chega lá não é assim que funciona, você precisa analisar a questão político-partidária dentro de uma Câmara de Vereadores, precisa ver as suas coligações, e às vezes o partido é quem manda, e tipo, é uma pessoa preta, mas por trás dela você tem um partido onde 90% são pessoas brancas. E eles têm que também votar de acordo com as pautas do partido. Então, assim, é tudo muito subjetivo, né? As próximas análises serão feitas pelos próximos 4 anos, mas não vejo ainda nada muito promissor. Uhum.
É interessante quando eu vejo pessoas que entram na live, e isso tá sendo uma prática muito comum, né? E eu tenho visto aqui agora, né? Então, vamos lá. Marcão, me perdoa, qual o tema do porque o dia triste? Volney, nós tivemos mais um caso de feminicídio aqui em Blumenau, e esse feminicídio entrou para a estatística, a dura estatística, de que mais uma mulher preta foi assassinada agora pela manhã. Então, a gente está muito bravo com isso, porque, e aí, já respondendo a Eri, qual o jeito ciclista de ser, ela pergunta, né, por acaso a cor define o caráter? Não, Eri, não define. Já começa o preconceito através dos próprios negros quando se definem como menosprezados pela sociedade. Eu falo ou você fala, Monique? Pode falar. Cara, sim. Próximo. Ai, meu Deus. A Marília Exatamente. diz, próximo. Temos uma dívida imensa, Marília. Pois é. O Neumar Antônio coloca uma provocação para o debate. Mulher vota em mulher? Negro vota em negro? É uma questão racial? Peraí, deixa eu ver aqui. É uma questão racial, de gênero ou só capacidade ou meritocracia? A Monique acabou de responder aqui que realmente não basta ser só preto para cumprir uma cota, né, partidária e fazer parte de uma pauta. Né? A Monique colocou muito bem aí que os partidos hoje são comandados por pessoas brancas, né, e que não há nenhum interesse de fortalecer o discurso de igualdade. Existe uma coisa, gente, que é muito importante, aí talvez a Monique me ajude a desenhar para vocês aqui, os brancos principalmente, e é importante os brancos nos ouvirem quando a gente fala sobre o assunto. Jean, um abraço, meu querido. Porque, assim, uma coisa é você dizer que temos direitos iguais, como a Constituição coloca que temos direitos iguais. Outra coisa é equidade, ou seja, sermos tratados de forma igualitária. E essa equidade não existe. Essa equidade não existe com um homem preto dentro de um partido político. Essa equidade ela não se dá de forma em dobro quando é com a mulher preta. E se a gente olhar a pirâmide de Kelsen ou a pirâmide da nossa sociedade, a gente vai perceber qual é a forma como essa sociedade nos trata, né? Seja em questões de meritocracia, seja em questão de capacidade. Se a gente for discutir exatamente isso, eu vou pedir para vocês estudarem um pouco a história do Brasil, né? Estudar a história do Brasil significa olhar para a história e que a abolição da escravidão se deu apenas 136, 138 anos atrás. Percebam que Blumenau, em 1850, quando Blumenau estava sendo inaugurada, ou sendo descoberta, ou sendo construída pelos 17 imigrantes que chegaram aqui na cidade, existia uma lei que tinha sido tipificada naquele ano, e aí entra o direito civil, Monique, que em 1850 pretos e pretas não podiam ser donos de terras. Era uma lei instituída. Em 1850, se houvesse essa equidade, em 1850, qualquer negro, qualquer negra, qualquer índio, qualquer índia que estivesse em Blumenau poderia ter terras. Mas o governo à época, né, o Estado brasileiro à época, era a lei proibindo negros e negras, índios e índias serem possuidores de terra. Então, onde é que estaria a meritocracia ou capacidade nesse caso? Quando o próprio Estado nos trata como desiguais, né, Monique? Pra você ter uma ideia, eu fiz uma visita ao Tribunal de Justiça em Florianópolis e lá tem um processo de alforria de 70 anos atrás. E exposto como se fosse um momento histórico do Tribunal de Justiça que eles julgaram que aquele preto era livre. Um processo de alforria de 70 anos atrás. Do interior, né, aqueles, né? É esse nível que a gente está discutindo, tipo, há 70 anos atrás. E minha avó tem 77 anos. Minha avó tem 77 anos. Ou seja, aqui na região, há 70 anos atrás, tinha um preto tendo que recorrer à justiça para pedir que ele
fosse libertado. Assim, olha o nível que a gente fala sobre, quando a gente fala, mas Monique, é muito radicalismo, é muito, não é questão de radicalismo, a gente tem que entender, quando a gente fala preto votar em preto, ver preto consumir de preto, preto se relacionar com outras pessoas pretas, estar junto na caminhada, na luta, é sobrevivência, é política de sobrevivência. Não é simplesmente para preencher um status ou preencher uma estatística. É sobrevivência. Isso é uma política, literalmente, de você tentar se manter vivo. Porque é complicado. A gente está num debate que a gente já está fazendo há muito tempo. Isso desgasta as pessoas, principalmente as pessoas pretas, né, que têm consciência racial. A gente tem que ouvir esse tipo de comentários, né, que a gente vem trazer informações, ouvir que preto são os maiores racistas, que eu já estou cansada de falar isso, muita gente já está cansado de ouvir isso. Eu literalmente já não discuto mais, eu deixo falar sozinho, o tipo de pergunta que não vale nem a pena. A gente sabe que não vai resolver, porque eu acredito que se a pessoa ela tem interesse de compreender alguma coisa sobre questão racial, ela vai lá, abre o Google e vai estudar. Ela não precisa vir questionar, porque quando ela já chega questionando é porque ela não tem interesse nenhum. Ela só quer sobrepor o que ela acha, o que ela entende, que é a verdade dela. E aí, para mim, já não existe uma discussão, né? Então, é muito complicado, porque é o que eu falo aqui na região sul, um processo de 70 anos atrás. Que igualdade é essa? A gente vê, de fato, ela é válida, ela está na letra da lei, mas ela tem eficácia? Até porque quando a gente fala sobre o direito à vida, porém, a quem é esse direito à vida? Outro questionamento fala, vidas pretas importam? Eu falo, coloca um ponto de interrogação no final. Não afirma isso, porque isso é uma pergunta. Ela importa mesmo? Eu acredito que não, para a grande maioria da sociedade. E é esse tipo de luta que a gente faz. A gente faz uma luta de busca de humanidade, porque a humanidade não está condicionada aos corpos pretos. A humanidade que a gente enxerga são os corpos brancos. E, né, é bem complicado. Só porque é muito importante colocar esses dados. Ela não morreu por ser mulher ou por ser negra, foi assassinada por imbecil que não aceitou o fim do relacionamento. Isso acontece com mulheres de todas as cores. Exatamente, Eri, acontece com mulheres de todas as cores. Só que, infelizmente, os dados apontam que, durante a pandemia, o número de mulheres brancas sendo assassinadas caiu 6,7%, enquanto mulheres pretas assassinadas cresceu 13%, 13,8%. Google, pesquisa. É por isso que a gente reforça, não pode ser naturalizado o corpo preto sendo preso, não pode ser naturalizado o corpo preto sendo morto. Nós não queremos a naturalização da nossa morte. Não é natural a morte de um preto, não é natural a morte de uma preta. Sim, ela foi morta por um cidadão de bem, que provavelmente compactuava com o discurso de que racismo no Brasil não existe. Provavelmente compactuava com o presidente da República, que diz que racismo é mimimi. Provavelmente compactuava com o discurso do presidente da República, que diz que mulher tem que ganhar menos porque é mulher. É esse o discurso que a gente tem que combater. É esse o discurso que essas mulheres pretas, no mercado de trabalho, sempre ficam como subempregos. É disso que nós estamos falando. Se nós discutimos as questões raciais apenas na subjetividade, apenas olhando para o topo da pirâmide, a gente perde o efeito da nossa luta. Nós temos sim, e aí o pessoal está me mandando mensagem aqui em inbox da produção falando, não dá atenção para esse povo. Não, a gente tem que dar atenção às vezes, não para bater palma para doido dançar, não é isso, mas é dar um devido enfrentamento. E a Monique foi muito feliz quando ela coloca que quando a pessoa impõe a sua verdade, já não há discussão, né? Já não há uma discussão. Então, quando a gente olha para um discurso de que, e assim, são de cada 10 pessoas mortas de forma violenta no Brasil, Jean, 7 são pretas. São dados, não é exagero, são dados. O sistema penitenciário do Brasil hoje, nós já estamos alcançando quase 800 mil pessoas presas. Dentro desse universo de quase 800 mil pessoas presas,
76, 77% dessas pessoas são pretas e pardas. O exagero está no Estado brasileiro, que encarcera essas pessoas e não dá emprego, não dá saúde e não dá educação de forma igualitária. De forma igualitária. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos chamando a atenção. E se tiver que exagerar, Jean, nós vamos exagerar sim. Foram centenas de anos sendo chicoteados, sendo estuprados, sendo mortos, apenas porque eram pretos escravizados. E eu entendo quando um branco fala dessa forma com a gente, e é sempre um branco, ou um preto a serviço de um branco, porque, de fato, só receberam uma educação europeia, só receberam uma educação eurocentrista, só receberam a educação de que 13 de maio é o dia da abolição da escravidão e 20 de novembro é dia de Zumbi dos Palmares. É essa a educação que vocês receberam. Só que a Monique acabou de colocar há 70 anos atrás, e todos que estão assistindo aqui agora, e todos que vão assistir agora, tem algum avô, alguma avó, algum nono, alguma nona, algum opa, alguma opa, de 70 anos de idade. Livres. Eu pergunto a você, branco. Eu pergunto para você, branco, que está assistindo esses dois pretos na sua tela. Vocês conseguem fazer a árvore genealógica de vocês? Vocês conseguem dizer da onde veio o seu nono, a sua nona, a sua opa, a sua oma? Vocês conseguem dizer de qual região eles vieram? Nós não. Sabe por quê? Porque os nossos ancestrais, eles foram literalmente esquecidos. Os documentos que trouxeram, que registrou a vinda deles para o Brasil, foram queimados por ordem do Império, para não envergonhar a grande história do Brasil. Olha o hino. E a gente, inclusive, coloca o nome nas escolas de Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda da época, que queimou todas essas informações. Temos até a descendente dele, Marina Rui Barbosa, para ver o nível que a gente chega. A gente aplaude quem nos matava. Entendeu? É complicado. Chega um momento que a gente, quando tem consciência racial, chega num nível assim que é cansativo continuar dialogando, para a gente continuar insistindo. A gente continua insistindo, continua tentando conversar, mas a gente vai vendo que a conversa às vezes não está chegando a lugar nenhum. Porque é o que eu falo, a gente está tentando conversar com quem mata a gente todos os dias, com quem perpetua esse sistema e retroalimenta esse sistema racista. Porque o problema do Brasil é que eu falo, não é só a gente querer dizer que a solução está na educação, é assumir que a nossa educação ela é racista. Que a gente tem uma lei 10.639, porém essa lei ela existe no papel, a eficácia dela é mínima, sobre a obrigação dos estudos da história africana nas escolas. E seria muito importante se ela fosse aplicada no território inteiro, porém a gente não aplica. A gente não aplica a maioria das leis, elas não têm eficácia nenhuma. É a mesma coisa, você tem lá o estatuto racial, você tem o crime de racismo, você tem o crime de injúria racial. Só quem já passou por uma situação dessa sabe o quão difícil é você registrar um boletim de ocorrência e que ele saia com tipificado o crime como uma injúria racial ou um crime de racismo. Porque aquela pessoa que vai estar lá do outro lado, que normalmente é branca, para registrar o boletim de ocorrência por você, vai dizer que não, foi uma importunação, foi qualquer outra coisa, menos racismo. Aí você vai levar isso, ainda levar isso para chegar dentro do judiciário, ainda ter que rezar para o juiz entender o que tu está querendo dizer. Para mostrar, porque eles acham que racismo é simplesmente pegar e chamar de macaco. Eles acham que racismo é você ser expulso de um lugar e alguém ter que berrar para todo mundo que tu não pode entrar naquele lugar porque você é preto. Só acham que é só isso. Enquanto é o que eu falo, eu dormo em casa, a hora que eu chego, eu tô sofrendo do racismo. E a maioria das pessoas não compreendem isso. Elas não entendem que quando elas vão lá procurar o emprego, são recusadas, pessoas pretas, estão sofrendo racismo na grande maioria das vezes quando isso ocorre. Quando não é assim, é a ponto dela
ter que mudar totalmente a sua origem para poder se sentir aceita dentro de uma sociedade. E isso a gente faz todos os dias. É na vestimenta, é com o cabelo, é com o modo de falar, você evitar falar mais alto, é você se podar com quem você estiver conversando, é a forma que você se porta na rua. Isso também é racismo. A ponto da gente ter que apagar quem a gente é. Porque é o que eu falo, a gente já não conhece a nossa história. A gente já é totalmente imposto nessa sociedade a forma que a gente deve se comportar, a ponto que a gente tente viver o mais embranquecidamente possível. Isso também é racismo. E as pessoas não têm ideia de como é isso. A gente está falando de uma desestruturação emocional e psicológica que a gente passa todos os dias e a gente ainda tem que ficar, sabe, abrindo sorriso, fingindo que está tudo bem. Que é só no diálogo que a gente vai resolver as coisas. Não tô falando que a gente tem que sair por aí, pegar um milhão mais, tipo, não, a gente tá conversando com as pessoas erradas hoje, eu vejo pra mim. Entendeu? A gente já passou muito tempo conversando com a maioria branca. É o que eu falo, eu prefiro perder o meu tempo falando com um ou dois pretos, ou conseguindo conversar com a grande maioria preta, porque aí sim o diálogo tá chegando em algum lugar. Minimamente vai estar mudando aquela pessoa. É isso, sabe? Eu vejo dessa forma. É cansativo o diálogo, mas também assim, para quem a gente está conversando? Para quem a gente quer passar essa mensagem? Que mensagem é essa que você quer passar e para quem? Porque se for por mais do mesmo, sinto muito, a gente está perdendo o nosso tempo. Uhum. E é muito importante isso que tu coloca. E aí, o público, por óbvio, né? Nós, em Santa Catarina, a história de Santa Catarina, ela se confunde muito com a história do Brasil com relação à questão do embranquecimento desse Brasil, né? Quando a abolição da escravidão ela é feita em 13 de maio de 1888, em 1889 começam a chegar os imigrantes europeus que vão ocupar o espaço, vão ocupar essa mão de obra desse escravo que pseudamente ou de forma caricata foi alforriado, né? Quando na verdade a gente tem registro de pessoas que continuaram sendo escravizadas até a década de 60, né? Década de 60 Marco, eu desse chego século. num ponto que eu falo assim, a gente tem certeza que a escravidão acabou? Ou ela só mudou a forma que ela é imposta pela sociedade? Uhum. Assim, hoje eu vejo que a escravidão que a maioria do povo preto passa, ela tá aqui, ó. É a psicológica. É aquela imposição que fazem, a ponto de que você se submete a certas situações e nem se dá conta. E eu falo, essa liberdade a gente não tem. É Eu mais falo, ou menos o questiono muito isso. seguinte, é mais ou menos o seguinte, uh, é uma pergunta, Monique. Você tem coragem de abrir a sua bolsa dentro de um supermercado? Não gosto de abrir a minha bolsa no supermercado. Eu tenho até certas agonias de comportamento, sabe? Tipo, é o que eu falo, eu fui criada no sentido assim que a minha mãe, quando sai de casa, se veste bem, se arruma, se cuida, entendeu? Esse tipo de coisa pra você não ir vestir de qualquer jeito. Arruma o cabelo, mano. Principalmente meu cabelo. Arruma o cabelo, tem que ir bem presinho, bem bonitinho. E ainda assim é perigoso, entendeu? Eu tenho às vezes medo de deixar cair às vezes a minha carteira no chão e abaixar pra pegar. E alguém passar e tipo ficar me olhando, deixar alguma coisa minha cair, que acontece muito. E a ponto de tipo assim, ó, tá pegando de alguém. Ou deixar em cima da mesa e me distrair, olhar e tipo assim voltar pra pegar e alguém tipo interpretar isso errado. É esses tipos de receios que a gente anda. Eu não E é gosto de andar perto do interessante, carrinho de outras pessoas também, pra não acharem que, sei lá, sabe? Ou ver numa câmera e é, tipo assim, ó, ela passou perto daquele carrinho, alguém foi lá, fez o registrou alguma coisa que perdeu. Aí vão ver na câmera, se eu passei perto daquele carrinho, eu vou ter problema depois. Só por passar. Porque já fica condicionado ali, ó, né? Devido aos estigmas que o corpo preto carrega. É muito então, complicado. e isso vai ao encontro do que tu colocou da questão da violência psicológica propriamente dita. Porque às vezes, e isso é fato, pessoal, e isso não é nos sentirmos menosprezados, não, porque isso aconteceu. Durante toda a minha infância, isso aconteceu. Na vida adulta, deixou de acontecer, porque hoje eu, Marco Antônio, em Blumenau, todos sabem que ele é o advogado.
Então, esse tipo de agressão eu não sofro mais. Eu, Marco Antônio, não sofro mais essa agressão. Mas se eu perguntar para qualquer outro amigo meu preto, eles vão me dizer exatamente isso, de que ao entrar no supermercado, eles não mexem na mochila. Alguns, inclusive, preferem deixar a mochila no guarda-volume, para não ter que abrir a mochila dentro do supermercado, sob pena de ser levado para um quartinho e ser revistado, sabe? Então, assim, não é uma questão de menosprezo, é uma questão de doença psicológica mesmo. Nós, durante muito tempo, fomos violentados e somos violentados ao longo dos tempos, tá? Só dando boa noite aqui para a galera, não esquece, galera, que hoje está ácido o programa, e eu sabia que trazendo a Monique para trocar ideia que seria dessa forma, e era o que eu queria que fosse, e a partir de agora, quem não gostar vai ter que ouvir, tá? Vai ter que ouvir. Então, assim, acabou a graça, entende? Acabou a graça. Nós precisamos dar os devidos enfrentamentos a quem é devido. Nós precisamos enfrentar esse problema com um pouco mais de seriedade, inclusive. E o que aconteceu no dia 19 de novembro e amanhecemos no dia 20, e aí é da minha área, né, Monique? Falando dentro do direito penal, ter que explicar para as pessoas que aquele homicídio foi um homicídio de cunho racial, tá? É difícil. Por que é difícil? É só vocês fazerem uma leve lembrança. Dá um Google aí. No dia 21 de novembro, dia 21 de novembro, uma advogada loira internacional, uma advogada internacional loira, deu um piti dentro de uma padaria famosa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá onde foi, e ninguém encostou na mulher. Ninguém encostou na mulher. Uma advogada preta, em 2019, dentro de uma sala de audiência, ela foi algemada. Porque estava brigando pelas prerrogativas dela de advogada. Ela foi algemada. Não há racismo? Não há um racismo estrutural? E assim, é importante a gente trazer a técnica, é importante a gente trazer a teoria, apontar aonde estão as questões históricas, apontar aonde estão os questionamentos históricos, as leis que nos trouxeram até aqui, sim, é importante, mas às vezes também é importante desenhar. E aí eu vou aproveitar aqui, né? A galera hoje veio com tudo, né? Aline, boa noite, Aline. As duas Aline, né? Aline Cruz e Aline Lustosa. O André Paranho, sempre presente. Fábio Varini, meu irmão, um beijo. Vanderlei Victorino, dizendo aqui que o Rui Barbosa queimou todos os nossos registros. E aí o Tiago Duve, um beijo, querido. Ele pergunta, né? Por que o movimento negro nos Estados Unidos é mais forte do que o Brasil? Tu quer responder, Monique? Tendo em conta do movimento? Manda bala. Assim, eu acho que é uma questão de falta história. Conhecer a sua própria história do Brasil. Não sei se já ouviram ou já leram Quilombismo, do Abdias do Nascimento. Eu recomendo muito essa obra. Que vai trazer um relato para entender que o Brasil não é o movimento preto, desde a época que os pretos pisaram aqui, pisaram não, né? Foram sequestrados e colocados aqui em diáspora, eles não deixaram de lutar em momento nenhum. A diferença é que a luta ela sempre foi desigual, porque né, a grande maioria branca tinha armas, mas assim, a ponto que o Brasil tem colônia, você tem como exemplo a República de Palmares, que ficou 100 anos em pé, com mais de 20 mil pessoas. Entendeu? Eles conseguiram se estruturar, se organizar. A diferença é que o Estado opressor, o Império, veio destruir isso tudo. Existem relatos em Minas Gerais de quilombos com mais de 10, 20 mil pessoas foram dizimados de um dia para a noite. A diferença é que a gente lutou muito para sobreviver da forma que a gente pôde. A diferença está no apagamento da nossa história. E história brasileira, não estou nem falando da gente fazer um na África. Eu estou falando da nossa história, a ponto que a gente não lê, a gente não conhece. É o que o Marco falou, a gente só conhece dia 13 de maio e dia 20 de novembro. A gente não para estudar a nossa própria história do próprio povo que foi escravizado aqui dentro do Brasil.
Histórias, assim, são estarrecedoras, mas é uma história de luta, de muita garra, e a gente não conhece. A gente não conhece porque a escola, ela ensina apenas o que é europeu, né? Essa é bem a realidade. É um apagamento totalmente da nossa história, e tem muita história, tanto coisas incríveis, como coisas muito tristes. Só que a gente precisa conhecer, a gente precisa que o povo brasileiro conheça a sua ancestralidade afro, e a gente não faz isso. Por isso que quando falam o movimento dos Estados Unidos ele é bem mais forte. Aí gostam de dar a justificativa porque eles tiveram que lutar pela liberdade deles. O Brasil não deixou de fazer isso em nenhum momento. O Brasil, quem estava aqui, lutou e luta até hoje por essa liberdade. O problema do Brasil é um só. É que aqui tem a política de embranquecimento mais eficaz. Eles conseguiram entrar de uma forma que o racismo ele é silencioso, ele é velado, de uma forma que está na sutileza. Hoje ninguém precisa entrar aqui ou me ofender. Os ataques que a gente sofre, o povo preto sofre, está dentro do sistema, está dentro das escolas, está naquilo que ensina, que é todos os dias a gente se auto-odiando e odiando os nossos semelhantes, a ponto que a gente odeia tanto a ideia de ser preto, que pessoas como eu, com a pele até mais preta que eu, preferem dizer que são pardas, preferem dizer que são tudo menos preto, que gostam de bater no peito e dizer que eu odeio preto. É nesse nível que chega. O problema está nisso, na política de embranquecimento. E nenhum outro lugar no mundo conseguiu fazer isso tão bem quanto aqui no Brasil. E é contra isso que a gente tem que lutar. Essa política de embranquecimento. Essa política que faz com que a gente não permita conhecer nossa própria história. História de luta e de garra. Porque até hoje tem muita gente lutando. A diferença é que as pessoas associam que acham que ir pra rua, tacar fogo em tudo. Resolveu alguma coisa nos Estados Unidos? Resolveu? A gente dá uma analisada. Até porque lá são 12% da população. E ainda assim, para eles, é difícil. E vai continuar sendo difícil. Não adianta a gente querer romantizar e dizer que vai resolver. Não vai. Eles podem ser fortes, mas dá uma olhada o que aconteceu com os líderes deles, pretos. Quão eficaz foi essa luta? Que estão todos mortos. Não conseguiram chegar nem aos 40 anos de idade. E no Brasil também não é diferente. A gente tem aí o caso da Marielle, a gente tem mais uma vereadora em Joinville, foi em Joinville eleita, e o que aconteceu? Ameaças. Ameaças, e vai ser sempre assim. Não adianta, é sempre assim. Então a E gente tem que cuidar só muito. complementando, sim, sim, e só complementando, Tiago, essa falsa ilusão de que a força americana, a força dos negros americanos se deu de uma outra forma e aí acabam se mostrando muito mais para o mundo, se deu também na forma como foi feita a abolição da escravidão deles. Enquanto esse Estado brasileiro aqui, simplesmente, como eu vi aqui alguém, o Vanderlei coloca, né, que a Lei Áurea foi tirado mais de 20 artigos e manteve apenas a parte, fica abolida a escravidão no Brasil. Revoga-se todas as disposições contrárias. Ponto. Essa foi a Lei Áurea. Nos Estados Unidos foi revogada a escravidão, né, teve a abolição da escravidão, e cada preto e cada preta recebiam uma enxada, um burro e um pedaço de terra. E a partir daquela estrutura eles começavam a construir a sua vida. Enquanto aqui no Brasil, antes da abolição da escravidão, já aconteciam leis, já eram estruturadas leis para nos encarcerar, para não impedir que nós tivéssemos terra, proibindo a gente de entrar em igreja, proibindo a gente de entrar em escola. Então você pega essa estrutura organizacional desse racismo que foi construído e olha os dias de hoje. Olha para o sistema carcerário, olha para o sistema universitário, olha para o sistema de saúde, olha para as favelas. Existe branco pobre? Sim, existe. No universo da população pobre no Brasil, mais de 70% são pretos e pardos. Percebam? Boa noite, Denilson. Fala, meu querido. Boa noite, axé. Oxalá nos abençoe, que todos possam ser vistos como seres humanos. É o que a gente quer.
equidade, que todos nós sejamos seres humanos, e aí, como alguém escreveu ali, né, sermos julgados pelo caráter. Sim, é o que a gente pede, ser julgado pelo caráter. Só que o que acontece é que quando alguém é parado pela polícia, já é uma pré-investigação de caráter daquele cara porque ele é preto. Simplesmente porque ele é preto. A abordagem, por exemplo, a fala do comandante da rota em São Paulo, quando ele assume um batalhão, ele diz exatamente o seguinte: nós, nos Jardins, tratamos as pessoas de um jeito e na periferia tratamos de outro. É só a gente olhar as práticas, pessoal. É só olhar as práticas. Olha a forma, e tem vários exemplos, olha a forma como um senhor branco foi abordado furtando um monte de carne dentro do carrinho dele, e olha a forma como o preto foi morto no Carrefour. E não foi a primeira vez. Isso é que me deixa mais puto, não foi a primeira vez. Manda lá, Monique. Eu fico também indignada porque eu falo, racismo não é só enquanto você está vivo, é quando você também morre. O desrespeito e a desumanização com esse corpo. Porque você para ver, o mano preto foi morto lá no supermercado, a justificativa foi correr atrás dos antecedentes criminais dele para justificar a morte. É menos um CPF. É muito absurdo. Entendeu? É o que eu falo. Eu sempre gosto de fazer reflexão, para analisar. Se fosse um cara branco, de 40 anos de idade, 60, não importa, sendo socado ali pelos seguranças, você acha que ninguém da população teria ido lá ajudar? Teria corrido para ajudar? Até mesmo as pessoas pretas teriam corrido para ajudar. Aí quando você vê um preto sendo socado até a morte na frente de um supermercado, ninguém faz nada. Exatamente, porque aquele corpo você já entende, fez alguma coisa, esse merece. Porque é um corpo preto. E esse corpo preto, ele não tem humanidade aos olhos dos outros. Ele é um corpo totalmente desumanizado, e isso me revolta. Porque é o que eu falo, podia ser meu pai, podia ser meu irmão, podia ser minha mãe. O tratamento é totalmente diferente. Eles justificam o porquê estão fazendo isso com a gente. Até mesmo quando a gente morre. Os nossos corpos não têm respeito nem mesmo quando a gente descansa para sempre, entende? A violência continua sobre aquele corpo. E não é uma coisa, uma, duas, é sempre. Você vai buscar justificativa. Eu gosto também de dar um exemplo sobre as pessoas pretas que são eleitas para algum cargo político. As pessoas correm para ir atrás dos currículos dela e poder achar uma brecha, um problema para desmerecer o porquê aquela pessoa está naquele cargo, para mostrar que ela não tem competência. Mas se a pessoa é branca, tá tudo bem ela ter forjado um doutorado, um mestrado, uma pós, tá lá. E continua lá. Diferente do preto. O preto tem que pedir exoneração, tem que pedir para sair. Porque ele não é bem-vindo ali. E é o que eu falo, o racismo tá aí, ó. Todo santo dia. Eu adoro essas participações. O Jean fala pra gente assim, ó, se libertem desse passado. Tá louco? Aí não vai. Eu realmente gostaria de ser liberto desse meu passado, Jean. Não sou eu que tenho que ser liberto. Vocês brancos precisam nos libertarem. Porque vocês ainda continuam com a chave dos cadeados. Porque são os brancos ainda que mandam no judiciário. Ainda são os brancos que mandam na política do Brasil. Então a gente até gostaria de se São os libertar de brancos um que dizem passado. como a gente deveria ser e como a gente deveria tentar se comportar o mais embranquecidamente possível. Eu ia falar e o bate-bola ficou bom, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Por que você, branco, tem que dizer como eu devo me comportar? Por que Jean, você não fala para o pessoal da Vila Germânica parar de construir casas em Chainel? Se liberta desse passado, querido. Não é fácil falar isso? Eu participo das festas da Oktober. Acho bem legal, acho bem divertido colocar os trajes. Vamos se libertar do passado? Esses trajes são do passado. Porque se for para a Oktoberfest de Munique, é raro ver um alemão vestido com um traje típico. Inclusive, eles acham muito hilários a gente aqui no Brasil
usando esses trajes. Se libertem desse passado também, então. Que tal? Faz esse Se exercício. libertarem de bater no peito com orgulho e dizer, eu sou descendente de alemão, descendente de italiano, descendente. Se liberta, então. Se liberta. Porque também coisa boa, não, né? Desse passado não tem muita coisa boa. É interessante isso. Eu adorei esse bate-bola aqui, porque é exatamente isso. É branco sempre dizendo que nós temos que parar de falar de racismo. São os brancos dizendo que nós temos que parar de ficar gritando contra o racismo, que é um absurdo quebrar a vidraça de um Carrefour da vida, que vândalos que quebram as vidraças. Queridos, se deem por satisfeito que ainda são só vidraças sendo quebradas. Se deem por satisfeitos. Porque enquanto a gente estiver quebrando vidraça, o corpo branco está sendo preservado. Porque nós entendemos que, o movimento negro entende que nós precisamos dos brancos também para vencer a questão da luta contra o racismo. É necessário que eu tenha vários Tiagos Duves, vários colegas como Tiago eu tenho, que saibam o que é esse racismo, entendam o que é esse racismo, ou queiram entender mais o que é esse racismo e estejam ao meu lado para discutir a questão racial. Tenho certeza que a Monique tem vários amigos brancos que entendem a situação dela de mulher preta. Diga, Monique. Eu sempre fico refletindo, porque a gente para analisar a história do povo branco, né, o povo europeu, é uma trajetória de morte, uma trajetória de exatamente isso, sabe? É uma trajetória de uma individualidade muito grande, a ponto de, tipo, eles dizem, parem de falar sobre vocês, a história que o povo preto passou. E diferente disso, a gente continua sofrendo as mais diversas formas de opressão e ainda está tentando falar, vem com a gente. Diferente do outro lado, que escravizou vários povos, que exterminou várias culturas, e aí a gente fica tipo sempre nessa visão eurocêntrica e a forma que eles tratam o ser humano, os seus semelhantes, inclusive. Aí você sai dessa ótica e vê o povo preto, tipo, a gente está aqui literalmente ralando há 500 anos, 520 anos, e ainda está propondo um diálogo, propondo vem junto, propondo o quê? Um equilíbrio. Porque a gente compreende para que você viver numa sociedade, nesse mundo, requer equilíbrio. Não é tipo assim, a gente tentando se sobrepor a ponto de, vamos exterminar agora os brancos. Não, o diálogo é equilíbrio, para que todos possam estar no mesmo patamar. Ninguém está pedindo mais que isso. A gente está propondo uma convivência harmoniosa, porque todos, no final, estão aqui, na natureza, nesse mundo, entendeu? Não tem o que fazer. Só que, do outro lado, é sempre tentando exterminar, tentando se apropriar, tentando se sentir, mostrar que é superior ao outro. Olha só que vivência é essa, que as pessoas gostam de bater no peito e dizer que se orgulham. Eu não tenho orgulho nenhum da minha parte branca, da família. Não tenho orgulho nenhum de ficar procurando se tem avô português, italiano, alemão. Quero que se exploda. Literalmente, para mim não tem orgulho nenhum. Para estudar, ver a história, essa trajetória, história de morte, histórias que literalmente não vale a pena bater no peito e ficar dizendo que se orgulha. É terrível a forma que eles tratam outro ser humano, seu próprio semelhante. Todos os povos, eles têm lá as suas rivalidades, têm seus problemas? Tem. Mas é o que eu falo, a gente está aqui sempre propondo o equilíbrio. E é isso, sabe? Não é tipo imagine se metade da população brasileira tivesse consciência racial, e a gente tivesse ido pra rua, me desculpa, o outro lado tava na merda. Exatamente isso. Cara, tu falou um troço que eu fiquei aqui, exatamente isso. Cara, a galera tá bem, a galera tá bem hoje. É tua culpa, viu, Monique? O pessoal tá adorando você aqui. O caso do gerente que foi humilhado numa loja de departamento foi um caso, Dinorá, foi tão bonito porque os funcionários brancos foram lá buscar
esse gerente da loja, que foi destratado por um casal branco. Ele foi para o estacionamento chorar e voltou para o trabalho porque não aguentou explodir com aquele casal. Quando ele volta para dentro da loja, os funcionários brancos estavam batendo palma para ele. Então é justamente isso que a Monique coloca e que o candomblé nos ensina. A gente gira em roda, porque ninguém é mais do que ninguém, porque nós somos todos iguais. E a gente sempre gira para a história continuar, para a gente não esquecer de onde a gente veio e a gente saber para onde a gente vai. Existe um respeito à hierarquia, e eu respeito meu pai de santo, meu Doté Pepe Cedrez, a quem eu peço a bênção, quando ele me ensina que eu preciso sim respeitar os mais velhos dentro da religião, independente da idade, mas que no círculo, na roda, na gira, no toque, somos iguais, porque a gente está ali rodando, está girando, e a gente sabe, para a gente não esquecer de onde a gente veio e para a gente saber para onde a gente vai. Isso é importante dentro dessa cultura que querem colocar, porque a gente precisa nos adequar a um sistema, que a gente precisa esquecer um determinado passado. Não. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, porque a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, o que ela chama aqui? Cadê ela? A nossa amiga da bicicleta ali. Cadê ela? A Eri, ela coloca, interessante suas palavras, Monique, mas ela colocou aqui em algum lugar que eu cruzei com ela na cidade, e eu posso não estar lembrando dela. Realmente, me desculpa, eu realmente não vou conseguir lembrar de ti, mas quando a gente se cruzar de novo nessa cidade, que não é tão grande assim, vamos conversar, vamos dialogar. É essa a nossa proposta. Como eu disse para vocês, nós preservamos o corpo branco, porque a gente precisa desse corpo branco do nosso lado para discutir. Então, é muito importante isso. Morgana, um beijo, Morgana. O Lindenberg, boa noite, meu querido. Chegou atrasado, mas chegou. O Fábio Varini dizendo que o momento é de não parar. A mídia, a educação, os pais todos juntos para isso acabar. O Dionei coloca aqui que tem morte, tem doença, pois nos navios levava-se muito tempo para chegar no Brasil. Digo isso pois os antepassados da minha família passaram. E pior, foram os pretos que eram os reis, tirados à força de suas terras. É a história, meus queridos, é a história. A Leia Davi está dizendo que a Monique é fantástica. A Dinorá, respeito muito os meus antepassados, pois ganhei força deles. A Melanie carrega um orgulho de ser mãe de filha preta, casada com um preto, e não aceito ver nenhum tipo de racismo. Eu estou aberta para lutar com vocês e unir cada vez mais na luta antirracista. E tem várias outras falas aqui que é muito importante. Tudo isso, galera, aqui o Vanderlei coloca que em 2018, no final de semana, fiquei morrendo de medo de ir embora sozinho da Vila Germânica até o hotel que ele estava hospedado. Um grupo de jovens alemães na saída da vila e começaram a gritar palavras de ordem de morte aos negros, morte aos nordestinos e aos nortistas. Eu estava sozinho e fiquei durante muito tempo ao lado da PM esperando o grupo ir embora. É um relato forte, Vanderlei, é um relato forte, e aí você vê como é muito louco, né? Porque se você ficou do lado da PM esperando os caras que estavam cometendo crime parar de cometer crime para você ir embora, é difícil. Problemático, né? Pois é muito problemático, a forma como foi feito, inclusive. E aí você vê dois problemas, né? A PM não enfrentar essa galera branca e o preto ficar ali do lado, ou a pessoa ficar ali do lado esperando a polícia não fazer nada. Mas vai um O preto Neumar... reivindicar alguma coisa na rua para ver o que acontece. Pois é. O Neumar coloca, a Monique é linda, com muito respeito, e lembra para mim a Wolf Goldberg. O Goldberg. Isso é que eu não consigo. Todo mundo fala que dos ingleses, eu não falo nem português direito, quanto, sei lá, em inglês, filho, eu não falo. Gente, a gente está chegando no final,
e eu prometi que eu falaria de 2 empresas, de tantas outras, que estarão do nosso lado, e não é patrocínio, tá? São pessoas que são donas das empresas e que eu recebi uma mensagem tão bonita essa semana que eu me senti na obrigação também de repassar essa mensagem. A primeira delas é um beijo para... Meu Deus, esqueci o nome da dona. O nome da loja, o nome da loja é a Vanilla Loja, a Vanilla, que fica aqui no centro de Blumenau, ali na 15 de novembro. A Vanilla, a dona da Vanilla, a Alessandra, dona da Vanilla, ela me mandou uma mensagem em inbox dizendo exatamente a seguinte frase: muito obrigado por tudo que você anda fazendo, e me deu a força que eu precisava, e me deu o esclarecimento que eu precisava para apoiar um concurso de mulheres negras aqui em Blumenau. Ela sendo branca, sendo dona de uma loja que normalmente é frequentada por mulheres brancas, e ela se colocando dessa forma, dizendo que a luta que a gente está fazendo na cidade inspirou ela a estar do lado para fazer esse concurso de mulheres pretas aqui na cidade. Isso me emocionou muito, porque a Alessandra já é uma velha amiga antiga e a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. E ela veio e disse: olha, a sua luta me inspirou a a participar desse concurso de mulheres pretas, o que eu acho muito bonito, ser feito, e precisa ser dito, que vai ao encontro do que eu e a Monique colocou aqui. E a outra é o meu irmão, o Francisco, que eu chamo ele de Chico, né, da cachaçaria Terra Dourada. Ele também se colocando ao meu lado nessa luta antirracista, e colocando a empresa dele, a Terra Dourada, a cachaçaria Terra Dourada, para a gente poder fazer algum evento, para a gente poder discutir ter essas discussões na sociedade. Então, são 2 empresas muito importantes que estão ao lado dos pretos e das pretas, dos negros e das negras, nessa luta antirracista. Então, nós não vamos esquecer a nossa história, nós não vamos recuar um passo, porque cansa, tem hora que cansa ler algumas coisas, mas enfim, vindo de quem vem e votou em quem votou, então tá tudo certo. É aquilo que tu mesmo disse, Monique, e esse exercício eu acho muito importante a gente fazer, dar atenção para quem deve receber a atenção. Monique, suas palavras de encorajamento para as pessoas. Normal. Ai, tava aqui refletindo um pouco, mas é isso, sabe? É difícil, a gente não pode romantizar a luta. Eu gosto de falar que, infelizmente, é uma luta que a gente vai morrer. Vamos ver pouca coisa caminhar. Só que é que eu falo, um dia eu vou ser ancestral de alguém, assim como eu já tive os meus ancestrais. E a minha responsabilidade é abrir portas para aqueles que virão, independente se eu vou ver mudar alguma coisa ou não. É o mínimo, porque abriram muitas portas para que eu chegasse onde eu cheguei hoje, entendeu? E ainda tenho muito, ainda ir mais longe, né? Essa é a nossa meta sempre, né? Alcançar novos lugares, novos entendimentos, tornar uma qualidade de vida para as pessoas pretas melhores e para nós também. Só que um dia eu tenho que devolver isso para os meus que virão um dia. Então, essa é a palavra de encorajamento, sabe? A gente tem que continuar lutando, abrindo portas, independente da dificuldade que a gente tenha. A gente já chegou até aqui, já passou por muita coisa. E a gente tem que continuar lutando, né? É isso. Achei lindo isso que tu falou, né? Nós seremos ancestrais de alguém. A É gente vai ter que deixar um fantástico. legado. Que legado a gente está deixando? É o mínimo, Uhum, entendeu? Abrir uma porta, uma frestinha na porta, até um dia que ela se abra, porque eu vi outras pessoas que vão continuar abrindo um pouquinho mais essa porta, até o dia que todos os nossos uhum, consigam passar. Isso fica até mesmo para a política. A gente não pode eleger um ou dois, ou chega todo mundo ou não chega ninguém. Porque uhum. chegando um ou dois ou três não vai mudar. A gente tem que chegar todo mundo junto, unido. Essa é a meta. Galera, eu agradeço muito a Aline, a Simone, a Dinorá,
ao Jean, que fez as colocações, a todos que participaram, não importa como, não importa o que escreveram, mas eu acho que fica a reflexão e fica para quem vai ler isso também depois. Guilherme, meu beijo, meu bruxo, um beijo. Monique, ela está dizendo que foi muito linda essa troca, então foi bem bacana. Então, assim, te agradeço muito, Monique, a sua bênção, axé para ti. Conte comigo aqui em Blumenau, aí em Itajaí eu vou te encher mais o saco aí, vou buscar essa energia que tu tem aí, e a gente ainda vai fazer muita coisa ainda por toda essa população do Brasil, sendo ela preta ou não preta, pardo ou não pardo, né, branco ou não branco, porque é essa a nossa função, e eu adorei isso que tu falou, essa será o nosso legado como ancestrais que um dia seremos. Muito obrigado mesmo, boa noite a você que ficou com a gente aqui até agora no Resenha, para todo mundo que compartilhou, obrigado, para todo mundo que curtiu, obrigado, para todo mundo que mandou tudo de energias positivas, muito obrigado mesmo. Então, galera, a gente volta a se falar quinta-feira que vem. Estamos vendo ainda como a gente vai organizar, mas a Monique fez a régua subir aqui. Então, a régua ficou mais alta aqui na situação, então eu vou ter que superar a conversa da próxima quinta-feira. Então, aguardem. Um beijo, galera. Obrigado. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.